Hoje a gente vai dar uma olhada nas top 5 small caps mais recomendadas pelas corretoras e bancos. O que eu fiz aqui? Eu peguei um compilado das carteiras recomendadas de small caps de 5 corretoras e bancos diferentes e vi quais eram os nomes que estavam mais recorrentes nessas carteiras. Aí eu levantei então as top 5 e eu vou dar uma olhada e vou falar um pouquinho sobre o que eu acho dessas ações. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de recomendação de investimentos. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Quais foram as 5 ações mais recomendadas nas carteiras de small caps dessas corretoras e bancos? Bom, aqui a gente vê então quais são as small caps recomendadas e o número de recomendações que cada uma delas teve. A primeira, top 1 aqui, é a BIF3 Minerva, com 4 recomendações. Na sequência, Intelbras com 3 recomendações, Banco ABC com 3 recomendações, 3R Petróleo com 3 recomendações e, por último, Irani, Rani 3, com 2 recomendações. E vamos dar uma olhada, então, o que são os múltiplos, perspectivas para essas empresas e também dar uma opinião sobre o que eu estou achando aí dessas ações que foram colocadas. Bom, começando então, eu acho que são 5 empresas de 5 setores diferentes, uma coisa que eu já gosto. Acho que seria ruim se a gente tivesse um monte de banco aqui. Minerva, proteína, 3R, petróleo, Banco ABC, bancos, obviamente, Intelbras, tecnologia e Irani, com um segmento de embalagens. Olhando para o preço-lucro projetado aí para 2022, a gente tem que o maior preço-lucro é da 3R Petróleo, o menor preço-lucro é do Banco ABC, com 5,4 vezes, contra 20 vezes da 3R Petróleo. A 3R Petróleo, vou até já adiantar um pouco, essa é uma empresa que o lucro de 2022 ainda deve ser baixo, porque é uma empresa que tem muito projeto a ser entregue aí ao longo dos próximos anos. É normal que ela tenha um preço-lucro mais alto agora para 2022, mas para 2023 isso aqui deve cair bastante. Quando a gente fala de dividend yield, o maior dividend yield ainda é do Banco ABC com 8,7% projetado para 2023. Na sequência, a gente tem a Irani com 8%. Por último, a gente tem a Intelbras com 1,4%. Essa é uma ação de crescimento, negocia com um múltiplo de preço sobre lucro alto também, 17,7 vezes para esse ano. É normal que ela não vá pagar muitos dividendos aí nos próximos anos. E aí, começando então com nossa ação mais recomendada, a gente tem a Minerva BIF3. Bom, assim, olhando para os últimos 5 anos, essa ação teve um retorno aí de 15% ao longo de 5 anos, e não é um retorno excepcional. Eu sempre tive um pouco de dúvida em relação ao setor de proteínas, nunca foi o meu setor favorito. Nunca gostei muito do setor de proteínas, em especial de frigoríficos. Acho que é um negócio um pouco de margens apertadas, um negócio um pouco difícil de gerar valor. E por conta disso eu sempre fiquei um pouco de fora. No entanto, quando a gente olha quais são as empresas do setor que temos aí na bolsa, né, Minerva, JBS, Marfrig, eu tenho para mim que a Minerva é a minha favorita. Se eu fosse ter alguma dessas do setor de proteína animal, eu acho que a que eu teria seria a Minerva. Como eu comentei aqui, a gente tem a margem EBIT da Minerva, e o que a gente pode perceber é que nos últimos anos, a margem EBIT ficou aí na casa de 7, 8%. Um ou outro ano veio um pouco abaixo, mas como eu falei, é um negócio que opera com uma margem um pouco apertada, e por conta disso eu acabo não gostando muito. Geral, muitas dessas empresas também têm um nível de alavancagem alto, um nível de dívida um pouco alto. Também é outro ponto que me deixa fora desse setor. Assim, apesar de ter muitas recomendações, é uma empresa que eu acho um negócio difícil de projetar. E também, por conta disso, eu acabo ficando de fora desse segmento de proteínas animal. Bom, na sequência, a gente tem a Intelbras. Essa daqui é uma empresa que fez a IPO nessa última leva. Então, a gente teve muitas empresas fazendo IPO ali no ano de 2021. A Intelbras foi uma delas, muitas empresas de tecnologia, inclusive. E a gente viu que muitos daqueles IPOs que saíram acabaram sendo assim um grande, assim, entregaram muito pouco pelo que foi pago, tá? Então eu diria que muitos acionistas acabaram tendo um prejuízo muito grande. Aqueles acionistas que entraram nos IPOs acabaram tendo um prejuízo muito grande nessas ações. A Intelbras foi uma exceção. Então a gente vê aí que a ação teve uma alta de 34% desde seu IPO, um IPO de um pouco mais de um ano, o que para mim faz com que seja um IPO de sucesso nesse caso. Então a Intelbras é uma das poucas empresas aí que fizeram IPO e que estão conseguindo entregar um bom resultado para os seus acionistas. E quando a gente olha um pouco dos resultados financeiros do segundo trimestre, a gente vê que a empresa de fato tem conseguido entregar o resultado prometido.
A receita líquida subiu algo como 17% ano contra ano, o lucro bruto crescendo 10%, um EBITDA crescendo 13,5%. A empresa consegue operar com ROICs acima de 20%, que é um bom ROIC. Mas lembrando um pouco daqueles múltiplos que a empresa tem, então assim, uma empresa que negocia 17 vezes lucro para esse ano, eu acho que mesmo tendo esse ROIC elevado, eu acho que aqui embute um crescimento muito grande para os próximos anos, o que acaba me deixando um pouco de fora também. Quando a gente olha para a margem EBITDA da Intelbras, uma margem EBITDA aí na casa dos 12%, não é uma margem EBITDA sensacional, então mesmo tendo um ROIC alto, não é muito por conta de margem. E eu prefiro empresas que têm uma margem um pouco mais alta, porque caso a gente tenha algum tipo de oscilação de preço, de insumos, alguma coisa nesse sentido, ela conseguiria absorver melhor esses impactos. E, de novo, pagar caro, pagar 17 vezes lucro num cenário atual do mercado, em que a gente vê muita coisa boa negociando a 12, 13 vezes lucro, eu acho que teria que ser alguma coisa que tem muito crescimento. Uma das ações que eu gosto de que tem muito crescimento é a Ambipar. Já fiz vídeos, inclusive, falando sobre a Ambipar, então recomendo que vocês assistam, ficou muito legal. Essa é uma das principais posições que eu tenho na minha carteira e eu gosto bastante da empresa. Então, por conta disso aqui, eu acabo ficando de fora da Intelbras, não é uma das minhas ações favoritas. Acho uma empresa boa, acho uma empresa que tem um potencial interessante, mas dado o valuation e o que a gente tem visto no mercado atualmente, eu acabo ficando de fora dessas ações. Bom, aí a gente chega no Banco ABC, a terceira empresa, a terceira small cap mais recomendada aí dessas carteiras de corretoras e bancos. Essa já é uma empresa que eu tenho na carteira, eu gostei muito do resultado do Banco ABC, é uma ação que tem performado bem na minha carteira. Quando a gente olha o lucro líquido aqui no segundo trimestre, teve uma alta de mais de 10% contra o lucro líquido do ano passado. A empresa hoje negocia a R$ 22,28 de valor patrimonial, o que faz com que ela seja negociada a algo como 0,8 vezes o seu valor patrimonial. Uma empresa que entregou um ROI recorrente de 16,6%, para mim é bem interessante. Então, assim, se a empresa conseguir entregar um ROI acima do custo de capital, ela deveria ser negociada no mínimo a uma vez o valor patrimonial. Esse assim, para mim é o caso do Banco ABC, tá? É um banco que tem conseguido entregar um ROI acima do seu custo de capital. E eu acho que isso daqui deve se tornar recorrente. Eu acho que o ROI acima de 16% não é uma coisa muito fácil, mas eu acredito que a empresa tem total condição de conseguir entregar assim ROIs acima ali dos 15, 16%, mesmo com uma Selic mais baixa. E para mim, aí abaixo de uma vez o valor patrimonial é bem interessante. Então, é uma das ações que eu tenho na minha carteira. Gosto da ação do Banco ABC. Já falei também um pouco sobre os bancos que eu tenho na carteira. Em geral, eu costumo falar sobre esses bancos na minha live. E por conta disso, é uma ação aí que que eu tenho uma exposição razoável dentro do meu portfólio. Ah, pessoal, antes de mais nada também, lembrando, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like, de comentar se vocês têm alguma dessas ações de small caps, tem alguma outra ação de small cap que você tem na carteira, comenta aqui embaixo. Eu sempre busco trazer vídeos novos, fazendo análise. Recentemente eu trouxe um sobre a Caixa Seguridade, uma ação que eu olhei um bocado, acabei colocando um pouquinho dentro da minha carteira, acho muito interessante. Então dá uma olhada também no vídeo de Caixa Seguridade. E continuando então, a próxima ação é a 3R Petróleo. Essa é uma ação que descolou muito do petróleo no último ano. Então aqui em laranja a gente tem o preço do petróleo Brent subindo aí 40% em um ano, né? Enquanto que a 3R praticamente ficou no 0 a 0 nesse último ano. Eu acho que tem alguns motivos. Eu acho que a 3R Petróleo é, dentro das Junior Oils, uma empresa em early stage, né? Uma empresa em um estágio inicial de maturação. Ela ainda tem muita coisa para entregar. Quando a gente olha em termos de valuation, isso daqui eu peguei do pessoal lá da Genial, eles fazem uma avaliação sobre a relação do valor da empresa sobre o valor de reservas provadas P2. E a gente vê aí que a 3R Petróleo hoje negocia 4,4 dólares de reserva provada P2, o que é a mais barata dentro das 3 Junior Oils que a gente tem no mercado. Hoje, a Junior Oil que eu tenho na minha carteira é a PetroRio, isso porque eu enxergo que a PetroRio está com um lifting cost muito baixo, é a empresa que já tem os projetos mais maduros e é a maior empresa, então acaba sendo a que eu tenho preferência. Eu acho que o petróleo é um negócio muito volátil
E por conta disso eu acabo preferindo uma empresa que já está num processo de maturação um pouco mais adiantado. Ainda assim eu gosto das 3 Junior Oils, eu acho que cada uma delas tem ali um upside, tem um diferencial. Eu gosto das 3, mas eu opto hoje por ter a PetroRio na minha carteira. Como eu comentei, então, o que que é o grande ponto ali da 3R Petróleo, é que, muito do que ela tem de crescimento, né, muito do que ela tem de produção, vai vir a partir ali de 2025. Então hoje é uma empresa que produz aí na casa dos 12.000 barris de petróleo por dia, sendo que a expectativa para 2025 é que ela vá para algo como 90.000 barris de petróleo por dia. É uma empresa de um grande crescimento para os próximos anos, mas eu acho que justamente por conta dessa desconfiança, não sei se seria uma desconfiança, mas por conta de ter muito da sua produção um pouco mais no futuro, eu acho que o mercado acaba não pagando tanto na frente. Eu mesmo acabo preferindo a PetroRio. E por último, a gente tem as ações da Irani, Rani 3, uma empresa muito interessante. Ela opera no segmento de embalagens sustentáveis, produzindo principalmente papelão ondulado e papel craft. Eu gosto dessa empresa. É uma empresa que não se expõe tanto no segmento de papel celulose quanto uma Suzano, no sentido de ter toda aquela volatilidade da celulose em si. Essa aqui é uma empresa que se posiciona como uma produtora de embalagens sustentáveis. Ela não se posiciona tanto como uma produtora de uma commodity chamada celulose, né? Commodity celulose. É óbvio que vai ter alguma correlação, mas é menos volátil do que o segmento de celulose puro. A empresa tem conseguido um bom nível de produção, tem conseguido bons níveis de margem. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê o crescimento de receita ao longo dos últimos anos. A Irani tem conseguido entregar crescimento. O EBITDA dela, a margem EBITDA, operando ali na casa dos 25% e pagando bons dividendos também. Então, por conta disso, eu gosto da Irani. É uma empresa que eu tenho estudado para colocar na minha carteira na parte de dividendos, tá? Uma empresa que tem uma pegada um pouco diferente de uma Suzano e que também me traz aí uma diversificação interessante para minha carteira. Bom, pessoal, de novo, peço para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho para não perderem nada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam dessas top 5 e se vocês quiserem que eu traga alguma dessas ações um pouco mais a fundo. Espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.